A postura das ações acabou me enriquecendo sobre 2 fatores. Eu tenho muitos amigos hoje que chegam para mim e falam assim, porra, Barci, eu devia ter te escutado. Eu acho que rico é aquele que se contenta com o que tem. Você tem que incorporar que você vai querer fazer uma coisa. Você vai falar, não, eu quero fazer um programa de aposentadoria, que é um programa de renda mensal para mim. Você tem que incorporar isso. Muitas pessoas falam, não, mas só isso não é possível. Eu falei, por quê? Bom, e se o cara não tiver dinheiro? Eu falei, bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece um cara que morou num cortiço, engraxou sapato, é filho de estrangeiros, né? Porra, ele não tinha nada. E fez uma puta de uma nota na bolsa. O que é? Ele não tinha dinheiro, tá certo? Ele gerou dinheiro e fez investir. Você também pode fazer isso. É que você não quer. Você precisa ter o quê? Convicção, você precisa incorporar a filosofia de que você quer fazer aquilo, tá certo? E aí você vai gerenciando esse programa. Através do quê? Eu fui fazendo através de metas, né? Eu queria ter uma quantidade de ações que ia me gerar uma renda mensal. Então eu consegui aquilo e falei, pô, mas eu preciso ter mais, então eu preciso ter mais. Então eu fui tendo mais. E progressivamente a minha renda mensal foi aumentando, tá certo? Então, na verdade, o que eu sempre desejei ter foi uma renda mensal melhor, né? E isso me impulsionou a ter o quê? A ter o mesmo princípio, não é isso? O mesmo princípio de sempre. Se esta quantidade de ações me rendeu esta renda mensal, esta quantidade vai me render uma renda melhor. É uma questão de cultura só, né? Cultura de você ter o quê? Disciplina e paciência. Eu falo para os meus filhos, vocês têm que incorporar um quesito na vossa formação. O que é, pai? Conquistar. Vocês precisam conquistar. Ao invés... Tanto é fato que uma vez eu cheguei para a minha filha mais velha, ela chegou para mim e falou assim, pai, eu tenho um projeto aí, muito bem, o que é? Não, é o que eu tenho que pagar, tudo bem. Bom, ela veio com 10 vezes o projeto que tinha que pagar. Uma vez eu falei, senta aí, Ieda, quando é que você vai me apresentar um projeto que você vai ganhar? Você só me apresenta projetos de custos, de gastos, né? Pô, você não tem nenhum projeto. Ela deixou de me apresentar projetos, tá entendendo? E aí ela foi trabalhar, etc, né? Enfim, mas você tem, às vezes, você tem que debater com os seus sucessores, né? Para que eles conquistem. Eles têm que ter uma dignidade de conquistar. Porque eu acho que você se sente mais realizado conquistando do que ganhando. Ganhar é fácil, né? Agora, você precisa ver aquele que te deu, o que ele precisou para poder te dar, né? Tem um exemplo aí que é verdade, dizem que é verdade, é um conto que eu não vi, não participei, mas eu acho que deve ser verdade. O Rockefeller, o pai, né? Isso já faz uns 15, 20 anos que me falaram. Ele foi comemorar um aniversário de 80 anos, se não me falha a memória, e o filho preparou uma recepção para ele num clube, né? Num clube assim, velado, que ele ia. Então ele preparou aquela recepção, foi tudo bem, cantaram lá parabéns, e o pai, num determinado momento, que ele já era de idade, ele falou, bom, vou sair, vocês ficam aí na festa, né? Aí ele chamou o camarada e falou, traga o meu carro, né? Quando o cidadão trouxe o carro, ele pegou uma nota de $5 e deu para o cara, né? O cara pegou a nota, olhou para a nota, olhou para ele, né? Como querendo dizer, porra, só isso? O camarada falou, me diga uma coisa, o que houve? Você não aceita os $5? E o cidadão falou, não, é que o seu filho vem todo dia aqui, todo dia que ele vem, ele me dá $100. Aí ele falou, mas sabe o que acontece? É que o meu filho tem um pai rico e eu não tenho. Entendeu? Eu me valo muito dessa figura, dessa postura, né? E de vez em quando eu falo para os meus filhos, vocês têm um pai rico, mas eu não tive, né? O que eu vou fazer? É isso. E é isso aí. Eu acho que a disciplina é uma coisa que deve te orientar em todos os seus movimentos, não é isso? Você tem que ter disciplina em tudo, senão você acaba desgovernando a sua trajetória, não é isso? A disciplina que eu tenho em relação às ações é ter consolidado o fato, né, de que parceria em ações é a forma mais assim, conveniente de você formar uma renda mensal progressiva, tá certo? E se você não tiver a disciplina e a paciência, são 2 fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Então, em tudo você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina na alimentação, disciplina no vestir, enfim.
disciplina em tudo. Eu procuro ser ser uma pessoa disciplinada em tudo, tá entendendo? Essa que é a realidade. E tenho paciência. Por exemplo, eu sei que a cada 3 meses eu vou ter um recurso, ou a cada 1 mês eu vou ter um recurso. Então, eu espero. Eu sei que ele vai acontecer, eu não tenho aquela ansiedade, tá entendendo? A postura das ações acabou me enriquecendo sobre 2 fatores. O primeiro é exatamente sobre a questão da paciência. Você ter paciência. Você sabe que vai acontecer, então não adianta você querer antecipar esse acontecimento. Tá certo? E a outra questão é de você respeitar as regras de onde você está, atuando, entendeu? Então eu peguei o seguinte, eu peguei exemplos, né? Todos nós deveríamos pegar exemplo. Por exemplo, eu peguei exemplo de pessoas que começaram numa pequena empresa e cresceram vertiginosamente. Se eles cresceram, por que eu não vou crescer com eles? Tá entendendo? Eu pensei assim. Então, eu faço isso. Se eles cresceram, eu tenho chance de crescer com eles. Então, eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer, tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer. Há uma disciplina nisso, né? Essa que é a realidade. Eu fui me modulando no sentido de, primeiramente, controlar os meus egos e depois administrá-los, tá entendendo? Então, eu também fui jovem, também tive, assim, ímpetos, né? Mas eu fiz a coisa e achei que não era bem como eu imaginava. As coisas são um pouco diferentes, tá entendendo? Então, eu acabei incorporando também essa filosofia, tá certo? Essa aqui é a realidade. Então, eu vou atrás de exemplos, de grandes e bons exemplos, tá certo? Lamentavelmente, no Brasil, nós não temos, assim, um elenco de exemplos bons numa quantidade muito grande. Você tem uma quantidade pequena, né? E é por isso que eu tenho uma quantidade pequena de ações, de empresas que me gratificam muito bem, tá entendendo? E outra, é você ter o quê? Você ter a condição de não extrapolar dentro dessa disciplina e dentro desse controle de egos, né? Você não extrapolar, você não sair fora do teu eu, daquilo que você... Né? Eu venho, por exemplo, de uma origem humilde, né? Então eu nunca quis, assim, coisas megalomaníacas, tá entendendo? Eu nunca pretendi, eu achei que nunca poderia ter. Agora que eu posso ter, eu chego e acho que não tem necessidade, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então eu comecei a ter uma forma de pensamento seguinte, que o cara que tem, por exemplo, um carro de 450 mil dólares ou 450 mil reais, é um patrocinador, ele patrocina aquela empresa que está vendendo uma grife. Porque, na verdade, todos os carros andam, todos os carros têm porta, têm direção, têm roda, tem ar-condicionado, tem rádio, né? Tem elétrico, só que um custa 500 mil reais e o outro custa 30 mil. Entendeu? Então, aí, eu acho que o controle desses egos é mais no sentido de você não querer demonstrar que você está andando numa coisa que você talvez nem goste, talvez você nem tenha podido comprar, e se comprou, foi só para agradar quem você não gosta. Está entendendo? Se você quiser acreditar, né, se o público quiser acreditar, é verdade. Eu me sinto um cidadão frustrado até um certo ponto. Porque nós éramos mais ou menos 1.200 profissionais dentro do pregão. E olha, para ser muito sincero, eu não consegui convencer ninguém a fazer o que eu fazia. Então, não é que eu seja frustrado no aspecto de não ter tido o empenho de tentar, não é? Eu tenho muitos amigos hoje que chegam para mim e falam assim, porra, Barci, eu devia ter te escutado. Eu acho que você tem que programar a sua existência, não é? Você tem que programar a sua existência de forma tal que você mantenha um certo poder, não é isso? Um certo poder para você ter a condição de se manter bem. Então, o que eu fiz foi isso. Eu falei, bom, o que eu preciso para me manter e viver bem? O que é viver bem? Viver bem é fazer tudo que você gostaria de fazer, tá certo? Sem você olhar para a questão de falar, não, isso aqui eu vou fazer e vou jogar fora, entendeu? Então, eu procuro fazer dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade e dentro de uma competência, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou falar, bom, mas eu preciso disso. Se a resposta for, precisa, top. Mas eu posso? Pode. Então aí eu compro, tá entendendo?
Então eu coloco esses egos, eu misturo numa panelinha esses egos aí e faço essas perguntas para mim mesmo. A riqueza, eu diria o seguinte, o meu conceito de riqueza é o seguinte, eu acho que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou um cara pobre. Está entendendo? Essa que é a verdade. É cultura, não é isso? Cultura. Você não... Por que você empresta dinheiro para o governo e não compra grandes projetos? Porque você tem medo, alguém colocou na sua cabeça, não, você vai comprar ações, pelo amor de Deus, né? O cara vai quebrar. Esse cidadão que fala que o cara vai quebrar, ele não sabe, por exemplo, que o Macalabim tem 120 anos, né? De sobe e desce. Então você tem que comprar quando ela desceu e vender quando ela subiu. E não é. Você tem que se posicionar de forma tal, eu volto a repetir, que você não assuma a postura de um acionista minoritário, que você assuma a postura de um pequeno dono. Tá entendendo? E o pequeno dono...